Saiu uma nova lei geral dos concursos públicos e pouca gente está conversando sobre ela. Por que será que isso aconteceu? A lei é ruim, a lei flopou, ela não regulamenta nada, enfim, vamos conversar hoje sobre a nova lei geral que regulamenta os concursos públicos no Brasil. Muito prazer, eu sou Jorge Fernandes, advogado, especialista em servidores públicos e em direito público. Consequentemente, a gente também trabalha com o concurseiro e as regulamentações relacionadas ao concurso público. É interessante a gente saber, antes de tudo, que concurso público exigia já há bastante tempo uma regulamentação. Existia uma demanda da sociedade sobre isso. Mas por que, Jorge, existiu uma demanda envolvendo a regulamentação dos concursos públicos? Veja bem, sempre existiu uma crítica relacionada ao fato de que a prova num município era muito diferente de outro município, que era muito diferente de outro estado, por termos específicos previstos no edital. Aspectos muito específicos envolvendo a prova. Justamente pela ideia de que edital é a lei do concurso, não existia uma regulamentação geral envolvendo algumas características. Vou dar um exemplo aqui que justamente esse debate acendeu depois de alguns casos, principalmente esse que aconteceu aqui na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde um candidato faleceu durante a prova de um TAF. Existe até um vídeo em que ele cai e infelizmente não resistiu ao desgaste e ele faleceu porque a estrutura da prova do TAF daquele dia foi moldada de uma forma um tanto questionável. Basicamente, a ideia era que o TAF começaria às 6h30 da manhã, porém, os candidatos iriam realizar a prova de acordo com a hora da chegada. Quem chegasse mais cedo conseguiria realizar a prova mais cedo, quem chegasse mais tarde realizaria mais tarde. Infelizmente, esse candidato acabou realizando a prova lá nas 13 horas da tarde. 13 da tarde aqui em Campo Grande, naquela época estava muito seco. A cidade já sofre com calor, mas naquela época, enfim, era uma situação até excepcional. E foi assim durante a semana toda. Justamente devido à baixa umidade, à alta temperatura, ele veio a falecer. E não só ele, mas outros 20 candidatos passaram mal naquele dia. E ficou o questionamento, poxa, a pessoa que vai para um TAF e corre 7h30 da manhã, faz todos os exercícios 7h30 da manhã, num ambiente aberto, de alta caloria, e o candidato faz a mesma atividade, só que 13, 14, 3 horas da tarde, será que eles estão em condição de igualdade nessa prova? Justamente é esse questionamento que faz gerar a demanda por uma regulamentação, ou seja, uma lei geral que estabeleça parâmetros mínimos para uma prova escrita, de teste físico, para uma prova oral, eventualmente. Esses parâmetros são necessários para que a isonomia seja respeitada por todos os entes, e não só por um edital melhor do que outro. Enfim, existem até alguns editais, alguns entes que se preocupam com isso, com a questão do TAF não poder ser realizado em determinados horários. Mas imagina que se todo concurseiro tiver que pedir que uma lei específica faça isso em cada ente. Então por isso que surgiu a ideia da lei federal, de uma regulamentação, na verdade, nacional. Nacional justamente porque se aplicaria a todos os entes, não somente a concursos da União. Feita essa explicação, vamos agora dar uma olhada aqui no que dispõe essa lei, fazer alguns comentários, e também vou aproveitar a oportunidade de recomendar esse livro excelente, onde muito do que a gente vai falar nesse vídeo envolvendo concurso público está nesse manual de direito administrativo. Autor, professor Flávio Cabral, amigo meu, foi meu orientador, e se quem quiser dar uma olhada, o link está aqui embaixo na descrição, tem na Amazon se você quiser comprar. Primeiro que essa lei, ela é bem curta, bem direta e não demonstra de maneira muito clara o que ela quer. Eu anotei alguns artigos que eu achei mais interessante à disposição, dá pra gente fazer uma reflexão e eventualmente até utilizá-los numa ação judicial visando defender um concurseiro, um candidato que está sendo lesado por uma violação do concurso público. O primeiro destaque aqui fica para o artigo 2º. O artigo 2º ele fala o seguinte: o concurso público tem por objetivo a seleção isonômica de candidatos fundamentalmente por meio de avaliação dos conhecimentos, habilidades e, nos casos que couber, as competências necessárias ao desempenho com eficiência das atribuições do cargo, emprego, assegurada nos termos do edital do concurso da legislação, a promoção da diversidade no setor público. É muito interessante porque esse artigo ele trouxe a positivação, ou seja, positivou a questão da seleção isonômica na lei. Ele trouxe a ideia de isonomia, colocou aqui de maneira expressa. Inclusive é o único artigo que faz isso. A gente só tem igualdade na lei num outro texto que a gente vai ler, e o termo isonomia
isonomia, isonômico, na verdade, veio aqui no artigo 2º. Então, a partir da interpretação e aplicação desse artigo, a gente consegue trabalhar muita coisa em cima de concursos públicos que venham a violar a isonomia em algum grau. O artigo 3º, ele também trouxe um texto muito interessante. Ele fala que a autorização para a abertura do concurso público tem que ser expressamente motivada e trazer alguns conteúdos mínimos junto dessa autorização, que seria a evolução do quadro de pessoal dos últimos 5 anos e estimativa das necessidades futuras em faces da meta de desempenho institucional para os próximos 5 anos, denominação e quantidade dos cargos e empregos a serem providos, inexistência de concurso público anterior válido para os mesmos cargos e empregos públicos com candidato aprovado e não nomeado. Esse inciso 3 é muito interessante, a gente vai complementar ele quando for ler o parágrafo único. Inciso 4º, adequação do provimento de cargos e empregos públicos em face das necessidades e possibilidades de toda a administração pública e uma estimativa de impacto financeiro no exercício previsto para os próximos 2 exercícios seguintes. O parágrafo único, ele fala assim: se houver concurso público anterior válido com candidato aprovado e não nomeado para os mesmos cargos ou empregos públicos, é autorizada a abertura excepcional de novo certame, mediante demonstração de insuficiência de quantidade de candidatos aprovados e não nomeados diante das necessidades da administração pública. Isso daqui é muito bacana porque ele evita aqueles casos de preterição de nomeação que acontecia bastante. Então, por exemplo, tem um concurso válido, vigente, onde o candidato está aprovado e está aguardando nomeação. Aí o ente vai lá, faz um novo concurso para o mesmo cargo e ignora aquele concurso que está aprovado. Isso era bastante questionável, não em fazer o concurso. O problema era você não nomear aquele cara que já estava aprovado muito antes. Já teve debate jurisprudencial sobre isso, já está bastante resolvido, bastante pacificado, mas é muito bom a lei federal, uma lei de aplicação nacional, trazer isso de maneira positiva, de maneira expressa. E já que o tema do vídeo é concurso público, é com muita alegria que eu informo vocês que nós aqui do canal Jorge Fernandes nos tornamos afiliados do Gran Cursos Online. Gran Cursos Online é uma plataforma super conhecida a nível nacional, envolvendo cursos para concurso público e agora também pós-graduação, graduação. Eu já fui aluno do Gran Cursos Online, inclusive foi assim que eu fui aprovado na OAB, lá na parte de Direito Administrativo. Sim, eu fiz a OAB, a segunda fase em Direito Administrativo pelo Gran. Então eu recomendo a plataforma não só por ser afiliado hoje, mas também porque eu já fui usuário e aluno de lá. O link da plataforma tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai lá dar uma olhada que eu tenho certeza que vai ter um curso, algum conteúdo que te agrada envolvendo concurso público ou pós-graduação. Agora a gente vai para o artigo mais polêmico dessa lei, que é o grande debate que está surgindo aí na internet, envolvendo a possibilidade de concurso público online. O artigo 8º ele fala o seguinte: o concurso poderá ser realizado total ou parcialmente à distância, de forma online ou por plataforma eletrônica com acesso individual, seguro e em ambiente controlado, desde que garantida a igualdade de acesso às ferramentas e aos dispositivos do ambiente virtual. Parágrafo único. A aplicação deste artigo depende de regulamentação, que poderá ser geral para o ente da federação ou específica de cada órgão ou entidade, com consulta pública prévia obrigatória, observados os padrões de segurança da informação previstos em lei. É um pouco complexo falar sobre esse artigo. Na verdade, eu nunca tinha visto nenhum estudo e nenhuma demanda nesse sentido, sendo bem honesto. A ideia de ser parcialmente à distância ou parcialmente de forma online faz sentido para algumas etapas. Eu diria, por exemplo, prova oral faz muito sentido ser online, apesar de que as entidades, os entes, os órgãos que buscam prova oral, eles também são bastante conservadores nesse aspecto. Então eles querem ver o candidato, eles querem perceber ali o conhecimento, e fora que mesmo sendo uma prova oral, você também consegue fraudar, mesmo sendo online, né, de alguma forma. Mas assim, etapa de talvez entrega de documentos, alguma coisa envolvendo menos o conhecimento em si aplicado na prova, poderia ser interessante online, mas de fato ela trouxe uma norma aqui, colocou um elefante branco na sala e foi dormir. Nunca tinha ouvido falar desse debate envolvendo uma demanda de um concurso totalmente online, totalmente à distância, que aqui traz essa possibilidade, apesar de depender de uma regulamentação. Detalhe, essa regulamentação ela é qualificada, ou seja, não é só regulamentar, baixar um decreto regulamentando esse dispositivo, não. Ele diz aqui que a consulta pública prévia é obrigatória, então vai ter que ter uma consulta pública justamente com aquela comunidade envolvida. Vou fazer a regulamentação no município de um concurso online. Eu vou ter que fazer a consulta pública e ouvir as pessoas daquela comunidade sobre como vai ser e se isso vai poder ser aprovado ali naquele ente, nessa regulamentação, que na verdade não é um projeto legislativo, uma regulamentação é só um decreto. Então, mesmo assim, ainda é necessária essa consulta
pública prévia obrigatória. Vamos acompanhar, vamos ver o que pode acontecer, o que vai acontecer envolvendo essa possibilidade do concurso online e até mesmo se isso vai ser acolhido, acatado, praticado pelos entes. Honestamente, vai ter que ter algum município aí que vai colocar cada tapa e tentar fazer esse concurso online para inaugurar as teses no judiciário. O próximo artigo interessante é o artigo 12. O artigo 12, ele fala o seguinte: a decisão consoladora ou judicial que, com base em valores jurídicos abstratos, impugnar tipo de prova ou critério de avaliação previsto no edital do concurso, deverá considerar as consequências práticas da medida, especialmente em função dos conhecimentos, das habilidades e das competências necessárias ao desempenho das atribuições do cargo ou emprego público, em observância ao caput do artigo 20 da LINDB. A LINDB sofreu uma atualização lá em 2018 que, mesmo quem trabalha com direito administrativo, ignorou durante um bom tempo. Hoje eu acho difícil de ignorar porque já se passaram aí 6 anos. Mas ela falava muito dessa questão da decisão consoladora ou judicial tomar conhecimento de alguns fatores envolvendo a dimensão daquela decisão. Eu achei interessante porque ele fala que impugnar o tipo de prova ou critério de avaliação, né? Então ele fala assim, ó, juiz, dá uma olhada antes de você decidir em valores jurídicos abstratos, dá uma olhada aqui quais são as consequências dessa sua medida, qual é a consequência de uma decisão judicial ou, no caso de um tribunal de contas, qual é a dimensão de uma decisão de uma controladoria. É bem bacana, mas, enfim, vamos ver como que esse artigo vai ser aplicado. Artigo 13. O artigo 13, ele fala sobre a vigência dessa lei. E é isso que eu achei interessante, ninguém falou sobre a vigência disso, porque falei, tá, baixou a lei, quando vai aplicar? Já vai estar aplicável ou não? E essa questão da vigência deixou ainda mais aberto a possibilidade de aplicar o que está disposto aqui ou não, porque ela fala o seguinte, ó, esta lei entra em vigor no dia 1º de janeiro do 4º ano após a sua publicação oficial. Então vamos fazer a conta aqui. Publicação oficial foi em setembro de 2024. Qual é o 4º ano após a publicação oficial? O 1º ano após a publicação, 2025. O 2º ano, 2026. Terceiro, 2027. O 4º ano é 2028. Então, em tese, ela entra em vigor somente no dia 1º de janeiro de 2028. Mas ele coloca uma exceção. Podendo a sua aplicação ser antecipada pelo ato que autorizar a abertura de cada concurso. Interessante, né? Então, ali no ato que autoriza a abertura do concurso, ele teria que dispor no ato administrativo o seguinte: aplica-se a esse concurso público a Lei Federal 14.965 de 2024. Imagino esse cenário para poder ser aquele concurso regido por essa lei, por essa regulamentação, que teria a ideia de ser uma lei nacional. Mas aí vem o parágrafo 2º do artigo 13. O parágrafo 2º fala assim: alternativamente à observância das normas desta lei, os estados, o DF e o município poderão optar por editar normas próprias, observados os princípios constitucionais da administração pública e desta lei. Se alternativamente, à observância dessa lei, eles podem editar normas próprias, isso não é regulamentação geral? Porque o Estado já poderia ter regulamentado uma lei sobre seus próprios concursos? Sim, a autonomia federativa permite que ele faça isso, que ele fizesse isso, da mesma forma que os municípios, enfim, e essas normas nunca surgiram, ou se surgiu, não tenho conhecimento. Agora, ele só fala que se isso acontecer, vai ter que observar os princípios dessa lei. Ele fala os princípios constitucionais da administração pública. Ele não precisava nem escrever. Toda a legislação tem que observar os princípios constitucionais da administração pública. Isso daqui não precisava ter escrito. Mas, agora ele pede para observar também os princípios desta lei. Quais são os princípios desta lei? Aqui ele quis deixar claro a autonomia federativa de cada ente, mas ele fez isso de uma maneira muito mal feita, porque acabou que ficou uma lei para inglês ver, uma lei que trouxe mais dúvidas, mais perguntas do que respostas, e continuamos com os mesmos problemas que a gente tinha. Porque ainda pode acontecer um concurso em que o TAF é por ordem de chegada e um candidato passa mal ou até morrer. Se a lei tinha a finalidade de enfrentar problemas como esse, nesse aspecto ela falhou. Ou talvez em 2028 a gente tenha uma resposta melhor sobre isso, né? Quem sabe virou a lei dos concursos online. É a lei que trouxe um elefante que não estava na sala. Ele chegou e falou: agora vou colocar concurso online. Enfim, um pouco triste, mas vamos ver como esse jabuti aqui, essa legislação vai ser aplicada nos nossos concursos do Brasilzão afora.